Fala pessoal, mais um Terceira Venda e hoje, bando, a gente tá com um convidado fera, de peso, vindo lá do Catar para dar entrevista aqui pra gente. Pra quem não me conhece, Lucas Jeg, CEO da Prime Bid, fundador do Bootcamp. E você, dono bando? Marcelo Bando, também sócio da Prime Bid. Pô, Prime Bid não. Bootcamp e diretor da Mega da Prime Bid também? Tô quase investindo nisso, hein? Fechado. E hoje a gente tá aqui com o diretor comercial do Grupo Altum. Lanini, muita gente provavelmente te conhece, mas pra quem não te conhece, quem é Júnior Lanini? Júnior Lanini é um apaixonado pelo segmento de terceirização, vigilância, né? Sempre buscar novos objetivos no mercado, mudar esse mercado old school que nós temos hoje. Então são 23 anos atuando já no segmento de serviços, facilities, né? E principalmente a parte de vigilância. Então são 23 anos aí aprendendo diariamente e cada vez você encontra com um amigo, você troca uma ideia, você conversa um pouco mais, você faz um network, você fala, pô, já tá mudando o mercado e isso você vai levando pro cliente, você vai trazendo oportunidades, são desafios, eu sempre brinco, né, que as grandes oportunidades vêm disfarçadas de problema, né? Exatamente. Então cabe a nós também levarmos soluções aos nossos clientes. Então eu gosto muito desse mercado. Fechado, Lanini. Sem ser escorregadio, aqui é transparência no dia a dia, papo reto no dia a dia. A nossa temática de hoje é negociação e contorno de objeções. É onde eu vejo onde muitos vendedores, eu não sei se erram ou desconhecem sobre negociação. Muito se fala de negociação do FBI, tem os livros, né, de negociação de Harvard. Para você, Lanini, o que é negociação? Bom, o primeiro passo é você ter muito claro o seu objetivo. Através de você definir o seu objetivo é a preparação, que é o segundo, né, alicerce importante. Você, para qualquer objetivo, você tem que ter uma preparação. E muitas pessoas querem pular as fases, eles não se preparam. Hoje, com a tecnologia, com a modernidade, muitas vezes você tem informação de um lead na palma da mão e a pessoa vai para uma reunião, faz uma ligação, sem ao menos se preocupar em fazer uma preparação básica, às vezes. Porque hoje a internet você consegue até saber o investimento dessa companhia que você está indo visitar, os próximos 5 anos, as aquisições, e o cliente ele quer que você entenda do negócio dele também, não só do seu negócio, é falar do negócio dele, acho que é importante. Então muitas pessoas, para poder atingir seu objetivo, tem que ter a preparação, e eles pulam essa fase, ou por desconhecimento, ou por preguiça, isso é uma grande verdade. As pessoas acabam entrando na osmose, se não der, eu vou para o outro, e não. Você tem um objetivo claro, você tem hoje tudo definido com a gestão da sua companhia, onde você quer chegar, tem que fazer toda a preparação. Eu acho que o segredo está na preparação, desde o recebimento de um lead ou na prospecção de um cliente. Até quando você recebe um lead, você tem que se preparar para poder fazer o primeiro contato com ele. Eu acho que esse é o segredo, né, do sucesso, é você se preparar em todas as fases, em todas as etapas de uma negociação. É a preparação. Perfeito. Hoje já vou fazer uma sabatina com você já, Lanini. Pensa aqui, ó, o vendedor começou a falar com o comprador começou a colocar as objeções, faz as perguntas, fala de preço e o vendedor está respondendo. Existe uma diferença de responder e atender, de negociar? Você entende que a negociação ela é uma estratégia ou só é o fato de eu estar respondendo o preço, falando qual que é o prazo, eu já estou na negociação e nem sabia que eu estava? Não, na verdade eu acho que você tem que ter uma estratégia. Tem que se preparar, entender um pouco das dores, saber, principalmente tentar descobrir quem são seus concorrentes, o motivo daquela concorrência estar em aberta, por que do bid, se é uma questão formal, né? Ou se é uma questão realmente de troca por ineficiência do atual prestador. São os primeiros pontos que você vai entender a dor. Então você vai focar, né? Você vai começar a falar de preço, não, você vai começar a falar de valor. É sempre buscar atender a dor do cliente. Aí você fala, não, mas ele não me fala a dor. Vai atrás da informação. Passa lá na porta, veja quem é o concorrente. Tenta descobrir quanto tempo que esse contrato está lá. Liga para um contato seu que trabalhou num concorrente. Você sabe que ele está na atual empresa e fala, olha, você sabe dizer desde quando essa conta... Faz o seu trabalho de casa. Vai atrás da informação. Para poder atender bem o comprador ou mesmo o gestor de segurança. E você tem que fazer esse trabalho. Se você quer atingir esse objetivo, você tem que dar 2 passos para trás e fazer o dever de casa. Porque muitas vezes você pode ganhar uma negociação ou perder uma negociação em 10 segundos. Perfeito. Aqui na Prime, Lanini, quando eu vou participar das reuniões com o vendedor, a gente vai lá, faz a nossa pesquisa antes, e eu sou muito crítico de que antes da reunião eu pergunto para o vendedor, qual que é a estratégia?
No começo, eles me perguntam assim, como assim a estratégia? A estratégia nossa. Não, eu entendi que a gente vai apresentar, mas qual que é a nossa estratégia? Como assim, Lucas, qual que é a estratégia? Ué, se a gente tem uma série de informações, se eu fui lá no LinkedIn, olhei lá o dono da empresa, o Lanini, vi que ele gosta de esporte, vi que ele gosta de futebol, que ele joga lá na várzea, eu já começo talvez a entender que ele é um cara que gosta de esporte e é competitivo. Se ele é competitivo, a minha negociação, ela muda. Se ele é um cara que, poxa, gosta de se arrumar, é um cara Mais conservador. mais conservador, a minha negociação ela vai mudar. Então, baseado nesse perfil, a gente tenta desenhar esse perfil do comprador, a gente começa a utilizar essa estratégia. E quando a gente pega um cara muito competitivo, ele tem o ego muito inflado, a gente começa a levantar a bola para ele cortar. O camisa 10, né? Camisa 10, eu falo, cara, sabia que os caras que mais crescem nesse mercado, 50% do investimento deles é geração de demanda? Aí ele já fala para mim, é lógico, isso eu sei, isso é óbvio. Aí pronto, tô caminhando pro cara na negociação. Por isso que você falou da preparação, e não só talvez, de se preparar conhecendo o comprador, mas, não sei se concorda comigo, Bando, se preparando com a negociação, principalmente quando a gente fala de valor. Quantas vezes até eu vejo aqui que eu já vi erros, pelo cara não saber até onde que ele pode chegar, até qual é a margem de negociação que ele tem, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, e aí quando você não se prepara para a negociação, pior do que perder um cliente é ganhar um cliente numa negociação ruim, onde você tem aquela margem quase negativa e você oferecer um negócio que você vai ficar trabalhando para o cliente todos os meses com um contrato péssimo, né? Eu falo que muitas vezes o vendedor, quando você trabalha com alçadas, como qualquer empresa tem alçada, você dá uma alçada para ele, ele é o primeiro a dar o conceder o desconto dele sem qualquer tipo de esforço de negociação. Exatamente. Ele já tenta negociar a alçada do gerente dele, do supervisor dele. Assim, mas o que você fez para você dar essa alçada, por exemplo, de 2%? Mas aí a pergunta aqui, Lanini, é assim, ó. O vendedor, muitas vezes no nosso segmento de segurança e facilities, olhando os currículos, você vê muito, fiz curso de vendas, fiz curso de negociação, fiz curso lá no Senai, no ESPN e assim por diante. Você acha que a negociação é só com o comprador? E a negociação com o cara técnico, que é o gestor de segurança, gestor de facilities? Você acha que muda? Tem que mudar a linguagem? Eu acho que Porque o cara prepara muito para o comprador e esquece que é o cara que é o usuário, aquele cara que é o influenciador do negócio. Nós não podemos esquecer que o mercado mudou e mudou muito, de forma rápida, né? Como se você negociava o contrato, muitas vezes você ia direto no gestor de segurança, então você exigia o conhecimento técnico muito maior do que hoje. Então também tem isso, o pessoal mais antigo se preparava melhor tecnicamente. Então eu sempre falo que o melhor vendedor de serviço, parceiro de segurança, né, ou de qualquer coisa que seja no mercado, não só no nosso segmento, ele tem que conhecer tecnicamente. Ele tem que saber e conseguir discutir tecnicamente o serviço que ele está oferecendo. Desde buscar uma solução, desde buscar realmente uma melhor negociação, por isso que ele tem que conhecer os valores, né? Então, muitas vezes, é o que você falou, ele já sai queimando a largada, dando desconto, sem o cliente estar pedindo desconto. Porque ele não entendeu o jogo, ele não tem uma estratégia definida. E isso, muitas vezes, ele mata o negócio, ele traz algo que não é saudável para dentro da companhia, que a longo prazo só vai dificultando a saúde financeira das empresas de serviço, ou pegar o contrato a qualquer custo. Né? Então, você tem que ter hoje, no mínimo, um respeito, né, à sua companhia. É trazer o melhor, o mais saudável, e também ao cliente. Um negócio bom tem que ser bom para os dois lados. Isso é fundamental. Então, o seu comercial, hoje, ele tem que conhecer tecnicamente. Para ele ter sucesso no nosso segmento, ele tem que investir tempo e conhecimento. É se aproximar da operação, é verificar a tecnologia, é discutir, é aproveitar o network, é aproveitar o dia a dia dele. Né? Hoje, com essa tecnologia, com o YouTube, ele tem informação. Diversos podcasts, ele consegue ter aulas que ele pagaria fortunas em universidades para poder aprender, ele consegue aprender a um clique. É o que eu estava comentando no início no nosso bate-papo. Muitas vezes ele não faz o dever de casa. Então, respondendo você, eu acho que ele tem que saber trabalhar, navegar na questão pessoal de suprimentos, porque todo mundo, ninguém é seu inimigo do outro lado. E às vezes o vendedor encara o comprador como o meu concorrente. Não. Eu tenho que vencer. Não. Ele tem que entender as duas, porque suprimentos tem um objetivo, na qual é buscar o melhor fornecedor, o melhor custo possível para a companhia. Sim. E o cliente interno desse comprador, ele quer ter a melhor empresa com, lógico, o melhor custo, porque muitas vezes a gente sabe que o budget, muitas vezes, ele é limitado. Enxuto, ele é limitado. Então, o que o vendedor tem que fazer? É buscar a solução.
É mais fácil cotar escopo. Ah, o esforço é menor, né? Para cotar escopo... E se pega uma empresa que tem uma estratégia baixa? A gente tem uma análise comercial que pode cotar escopo, simples. É o que às vezes já aconteceu comigo, de ter comercial que tá cotando escopo. Falou, peraí, eu não coto escopo. Antigamente, há alguns anos atrás, eu proibia o meu comercial de mandar proposta por e-mail. Hoje é normal, hoje já é um processo, então as coisas estão mudando. Mas antigamente eu falava, peraí, como você não vai na empresa? E muitas vezes a gente recebe umas demandas que a gente quer conhecer o condomínio ou a empresa, e você liga pro comprador ou pro gestor de segurança que te mandou o e-mail, fala, pô, gostaria de aproveitar, tô indo aí perto, e você usa a sua estratégia para se aproximar do cliente. E fala, olha, eu gostaria de fazer uma visita de 20, 30 minutos para poder entender melhor o seu negócio. Se esse comprador, não tiver 20, 30 minutos para te ouvir, para você entender as dores dele, jamais eleve ele no seu CRM. Tá. Ah, não, é o primeiro momento? Ok, então vou contar o escopo, só que eu faço questão de vender valor. Olha, a minha companhia, você tem que aproveitar. Você está contando escopo? Ele está te comparando com quem? Se você não fizer o seu trabalho, você está queimando um lead. Mas aí você é advogado do diabo, Laene. Pensando aqui que tem muita gente que assiste e que trabalha com pequenas contas ali. A portaria, o posto de limpeza. O que eu vejo hoje muito que a gente recebe aqui uma média de quase 400 cotações todos os meses que a gente sobe. A gente vê que às vezes esse síndico, esse comprador, ele tá tão traumatizado de receber um vendedor que abriu o notebook lá na frente dele e começou a contar uma história da carochinha, quantos anos tem a empresa, e nada ele perguntou. Ele só apresentando lá o slide por slide. Ele fala assim, Lucas, eu queria pelo menos ter um cheiro do preço, eu queria pelo menos saber mais ou menos o preço, para aí as empresas que estiverem dentro da minha expectativa e eu gostar, eu avanço. E aí eu vejo que já é um erro do vendedor de já baixar a bola, principalmente quando tem essa questão da visita presencial. Poxa, Lucas, o cara não quer aceitar a visita presencial. É a sua primeira objeção. Exato. Se você não vender a importância da reunião presencial, não vai ser ele que vai aceitar de primeiro ponto. E soltar os gatilhos, né? Porque é possível ser feito com uma visita de 15, 20 minutos, muitas vezes, para poder ter os insights pro cliente. Eu acho que essa objeção, você vence com argumentos. Exatamente. E você tem que se preparar. Primeira coisa, você tem que entender a região que está localizado, entender o tipo de condomínio, se é um condomínio clube, quais as tecnologias que você pode, de repente, oferecer na questão da área comum dele. E trazer para dentro de casa, olha, a minha empresa oferece um controle de acesso com LPR e tal. Eu queria entender se é possível oferecer para você. Eu acho que esses pontos fazem com que ele te dê ouvidos e te entenda. Opa, peraí, deixa eu receber o Lucas, não é mais o mesmo. Isso. Porque a objeção é natural, porque imagina como você compreendendo o comprador. O cara recebe 50 mil contatos por dia. Cara. Eu quero ir aí apresentar minha empresa, eu acho que já é um passo para trás. Porque apresentar, estamos dando uma apresentação. Hoje, o site, ele entra no site, ele consegue, uma rápida busca, ter muitas informações sobre a sua empresa. Então, você não está ali para apresentar a sua empresa. Está ali para poder vender valor no que você tem para entregar ao cliente. Então, essa objeção, Lucas, como a gente costuma hoje trabalhar o meu comercial? Primeiro passo, peguei um lead. Como chegou o lead? Por onde veio? Qual é o caminho? É analisar tudo e não descartar. Eu vou falar para vocês, eu já recebi lead de um posto. Depois que fizemos o trabalho, contrato de 1 milhão por ano. Cara, isso eu faço isso todos os dias. Então, porque eu recebo vários e-mails onde a gente acaba declinando. Então a gente analisa o processo. Vamos declinar, por exemplo. Então tem umas matemáticas lá que a gente coloca uns parâmetros lá assim, mas isso aqui já declina, você não precisa me consultar. Isso aqui, vamos supor, você tá a 300 km da minha base, um posto de auxiliar administrativo a 400 km, não tem operação, não vou ter todo o esforço financeiro para tudo isso, né? Tem que avaliar tudo isso. Não, já declina. Mas muitas vezes o cara fala assim, eu só quero um auxiliar, tipo, 100 km. Ela fala assim, mas aí quando você olha assim, tá escrito lá embaixo, Nestlé, tá escrito Johnson Jones, sabe? Tipo assim, por mais que eu decline o processo, que efetivamente talvez eu decline, mas ele gerou um lead. Abriu uma porta, né? Abriu uma porta. Então assim, eu vou declinar com tanta presteza, com tanto carinho com esse cara, o cara vai passar a me respeitar na próxima oportunidade. Porque eu vou falar pra ele, eu vou declinar esse processo, mas eu gostaria da oportunidade de dizer o que eu posso fazer. Então assim, não dá pra simplesmente ter uma matemática simples. Não, tá tantos quilômetros, descarta. Como você falou, processo gigantesco que você participou, né? Sim. Eu vejo isso acontecendo diariamente. As pessoas simplesmente falam assim, é só um zelador, né? Vai ver, é um baita de um empreendimento, que naquele momento ele tá querendo terceirizar apenas a zeladoria,
E você tem que, pelo menos, se aproximar do cliente. É a oportunidade. Sim. Quanto custa você conseguir abrir uma porta hoje? Então eu falo, o old school é algo que para nós, no nosso segmento, não existe mais. Ou você se adapta, ou você morre. É. Tem uma coisa que eu falo, sempre falei pro meu time, e assim falo até hoje, né? Que é assim, que o próprio vendedor, ele cria objeções. Porque Sim. assim, quando você vai falar com a pessoa, primeiro com o interlocutor, você primeiro tem que saber com quem você vai falar. Básico. Mas a questão de com quem você vai falar é assim, se o cara é o financeiro, se o cara é o RH, se o cara é o operacional, se o cara é o controle, se o cara é o dono da empresa, se é o tudo. Porque para cada tipo de interlocutor tem a questão da empatia. Se você falar com um cara de financeiro, de operações, e o cara não domina, e o cara não vai se sentir confortável para você falar, porque ele não domina operações, ele vai criar objeções. Porque ele não se sente confortável para falar sobre o tema. Então, assim, quando você vai falar com um cara lá que sabe que o cara é financeiro, o que você tem que falar? Tem que trazer a linguagem dele Técnica. pra ele. Aí você fala que o meu operacional é tal, não sei o que meu RH... Só que o cara, a linguagem dele é financeira, cara. Então você tem que falar de ROI, né? Você tem que falar da questão até de risco trabalhista em relação ao risco trabalhista, entrando no trabalhista, mas automaticamente é financeiro, porque ele pode gerar um custo para a empresa, de perda, mitigação de risco. Tudo o que você vai falar em relação a financeiro, o cara se sente confortável. Então, assim, se você pega um cara que você vai falar de, sei lá, de RH e só fica falando só de financeiro, o que o cara do RH quer ouvir, Lanini? Fala. Como você trata com o seu colaborador, qual a importância De pessoas, de né? pessoas, né? Como você fala diferente pra um cara desse? Mas sabe onde as pessoas erram nesse aspecto? Você tem muito na internet hoje de criar autoridade. Então, seja um especialista do seu negócio. Aí, aconteceu isso aqui dentro da Prime Video. Um dos nossos vendedores, ele começou a estudar sobre marketing e vendas, e ele viu que existia uma lacuna gigante, aí ele começou a aprender. Aí você aprende os termos técnicos. Quando eu vi, ele estava apresentando. A Prime Video é um marketplace que faz o processo de lead score para geração de MQL para converter para SQL. Aí o cara olhava do outro lado, linguajar, e quando o comprador ele não entende, somente ele vai levantar a se eu falar assim, olha, eu não entendi nada que você falou. Ele só vai deixar você tocar e você criou uma objeção que nem existia. E não se conecta, né? A melhor coisa que eu falo com o pessoal, a gente tem uma linguagem, é tão comum a gente falar uma linguagem técnica nossa do segmento, sim. E muitas vezes, até eu falar a linguagem, você quer um posto de serviço? O cliente que lê, fala assim, o quê? Posto o quê? Posto de saúde, posto de gasolina. Porque o cliente não tem a obrigação de saber. Isso eu falo, né, para os meus comerciais, e sempre tive essa oportunidade de aprender muito com eles também, e ouvindo eles, né? Só que muitas vezes a objeção está falando da objeção do cliente, é a objeção própria do próprio comercial, de fazer uma prospecção, sabe? De fazer uma preparação. Existe a objeção do próprio comercial. E eu desconheço um comercial de sucesso no segmento hoje que não tenha estudado, que não tenha se relacionado com o mercado, que não conheça o seu concorrente. Porque quando você vai para uma reunião, você tem que saber não só do cliente, mas do seu concorrente. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado. E essa questão de você simplesmente ter objeção, não, depois das 18 eu pego minhas coisas e vou embora. Ok, então não espere que você tenha sucesso. Vou fazer o advogado do diabo de novo com você, Lanini. Ele te fala isso, viu? Só batina. Porque a gente tá nos bastidores. Sim. Aí o cara entrou o vendedor entrou na empresa, aí ele começou a fazer o trabalho dele de vendas e a gente tá lá no nosso network dos vendedores do mercado. Aí ele fala assim, cara, tô na empresa, mas cara, lá é muito bagunçado. O preço é ruim, é uma bagunça, o operacional é todo atrapalhado. Ele respira isso lá. Isso é o que ele acredita de verdade. Quando ele tá na frente do comprador, ele consegue vestir literalmente outra máscara e aí falar uma coisa que ele não acredita? Ou você acha que ele consegue enganar esse comprador? Ou o comprador vai conseguir perceber isso? Se ele não acreditar de verdade naquilo que ele tá vendendo. Antes de você vender alguma coisa, na minha opinião, o vendedor tem que comprar a ideia. Perfeito. Acreditar no que ele tá vendendo. Isso pode ser vender um livro, uma Barça, ou vender vigilância, limpeza, não importa. Para ele poder ter sucesso no que ele faz, ele tem que acreditar. Se é tudo isso que você comentou agora, Lucas, desculpa, pega seus paninhos de bunda e vai embora. Sim. Vai buscar um ambiente, um lugar que você acredite. Porque acima do nome da companhia tem o seu nome. Exatamente. Isso que eu ia falar. Isso Eu tô há 23 anos no segmento, entro e saio de inúmeras multinacionais que tive relacionamento. Na primeira empresa que eu trabalhei, que foi na Prosegur.
Eu trabalhava no B2B, de bater de porta em porta. Eu, quando entrei na Prosegur, a Prosegur ninguém conhecia. Quando eu digo ninguém. Quando eu ia fazer uma prospecção, Lucas, eu ligava pro cliente. Olha, tudo bem? Aqui, sou o Lanini aqui da Prosegur. Porto Seguro? Porto Seguro. Mas sério, eu tô indo aqui. Vou dar um exemplo da Mercedes-Benz. Foi um contrato que eu fechei pra companhia. E era Bombril. Eu tô indo aqui da Mercedes, eu sou da Porto Seguro. Eu sou da Porto Seguro. Chegava lá, o cara ia me atender. Mas você falou que é Porto Seguro. Não, você entendeu errado. Sou da Porto Seguro. Carro forte. Não, mas tem a vigilância patrimonial. Então, assim, eu acreditava que era possível isso. E quando, vou dar um exemplo de objeção. A Porto Seguro tinha participado de 2, 3 concorrências da Mercedes-Benz, que tinha uma empresa local lá, que há muitos anos foi fundada lá dentro, que é a Starseg, que está no mercado até hoje, e tem uma boa atuação no ABC. E fala pra ele assim, você vai participar disso aí? Pá! Terceira vez que nós participamos e lá... Primeiro passo. Essa é a sua objeção. Eu vou fazer o meu trabalho. Fui, fiz todo o trabalho, me aproximei, fui pro pessoal de frotas. Falei, pô, a gente não compra carro da Mercedes? Quem é o frotista lá que compra? Fiz todo o trabalho dentro de casa. Fiz com que essa pessoa me alavancasse com o setor de segurança, me apresentei lá dentro e participei do bid. Fiz todo um processo, sozinho, que ninguém acreditava no negócio. Alavanquei ao ponto de fechar esse contrato. E aí quando nós fechamos, como assim fechamos? Quebrou-se paradigma. Eu acreditava no negócio. Foi o primeiro grande contrato do grupo da Prosegur no ABC. Depois disso ela dominou o ABC, fechou Magalhães Marelli, Cofap, TIM, Prisma. E aí, por sinal, foi um grande polo que ela teve sucesso em 2008, 2009, através de você confiar, de você acreditar na sua companhia. Primeiro que a empresa sabia, eu quando entrei, ela falou assim, não sabia nem fazer preço. Sim. O negócio dela é vender transporte de valores. Mas eu acreditava. Quando eu batia de frente, isso em 2008, com esse japonês aqui, ou era você ou era a Prosegur e ganhava o contrato. Tô mentindo? Ele tá aqui na prova. Mas eu acreditava no negócio. Cara, é tão bom que depois eu convidei ele pra trabalhar comigo. Então eu tinha isso, mas eu acreditava. E quando eu entrei na Prosegur, muitos comerciais foram embora. Por quê? Vai ficar aqui? Não sabe operar? Não sabe fazer? Amigo. Depois a gente fala do projeto da Libra. Nossa, isso aí é outro... Esse foi um case sensacional. Não, isso que você tá falando, ó, só pra gente não confundir, não é que a nossa empresa tem que ser a melhor do mundo em todos os aspectos, né? Mas acho que de você entender quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Se o cliente tiver só com foco em preço com você, mano, talvez seja o teu ponto fraco. Se ele quiser só preço, o menor preço do mercado, você não vai ganhar. Mas talvez isso também, Lucas, desculpa, o título... É uma objeção. Mas é uma objeção, mas posso falar? Você vai ganhar em outro aspecto. Mas eu posso falar? Se é uma objeção, se ele só contrata por preço, talvez não seja um negócio bom pra você. Isso. Então, tem cliente, eu brinco às vezes, né? Melhor perder do que achar. Isso. Então, se você... Vai dar muito ponto de faca, né? Exatamente. Tem cliente que é melhor perder do que achar. E tem grandes marcas, grandes empresas, que eu já rescindi contrato. Eu falei, não, peraí. O que nós negociamos é isso. Chegou num ponto de ele ocupar a minha operação, desgastar o relacionamento, a um ponto que eu fui lá e rescindi o contrato. E esse é um equívoco que a área comercial, muitas vezes eles erram. Ele vê precisa de um brand, precisa de uma marca gigantesca, acha que esse cara vai pagar mais. A maioria das vezes esse cara que é gigantesco, é esse cara que vai falar assim, ó, paga os 120, paga os 150 dias, ele coloca lá uma plataforma eletrônica, ele coloca um leilão eletrônico. Não, é cruel, cara. E tem uma coisa que é importante dizer. Sobre venda, sobre brand, sobre marca, que às vezes é importante você ter essas marcas que acabam validando o seu processo. Sim. Você ganha algumas contas importantes, quem vai te contratar, quando você dá como referência, já validou o seu processo. Eu trabalho para Mercedes, eu trabalho para TAM, eu trabalho para A, B ou C, valida o seu processo. Portfólio, né? Seu portfólio, isso é importante, isso tem um preço por trás. Então, às vezes, você acaba apertando um pouco suas margens, porque é importante para sua companhia estar nessas empresas. Só que eu sempre brinco. Quanto do faturamento essas contas representam para sua companhia? Isso é um cuidado que muitas vezes o comercial não tem. Eu quero vender porque é custo. Mas a administração tem que analisar quantos % essa empresa tem do meu faturamento. Porque senão é a história, né? Quem sempre brinca. Você já fez sexo com um gorila? É do jeito dele. É do jeito dele. Então ele acaba dominando a sua empresa, você acaba perdendo o seu foco, perdendo muitas vezes a qualidade, porque você não pode perder o faturamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado na preparação de quanto isso representa. Eu sempre falo, um passo de cada vez. O comercial tem que dar um passo de cada vez.
muitas empresas falham e erram, grandes gestores também eu conheço falham e erram, porque acham que um comercial ele vai dar resultado em 2, 3 meses. Eu não tô pedindo bandeira... Isso é o Eu clássico. não tô pedindo bandeira branca pro comercial ficar 1 ano sem trabalhar. Cabe a você fazer a análise de desempenho desse comercial. Se ele tá seguindo, Produzindo, né? produzindo, toda a história da produção é buscar, é prospectar, é analisar, é gerar valor, é se aproximar dos clientes, é saber onde quer chegar, pegar seus top 10 e falar, não, eu vou trabalhar essas contas até virar o bid. É realmente você conseguir mapear as oportunidades e ir crescendo. Então, quando nós, gestores, fazemos uma análise comercial, não é só do que ele vendeu. Por muitas vezes, o Lucas vendeu lá 10 milhões. Ok, 2 contas. Deu sorte. Foi competente, mas também deu sorte. Aí eu pego o outro lá que vendeu 1 milhão, mas o cara, trabalhou. Tirou o lead de onde não tinha. Fez, plantou. Então, o que eu avalio a qualidade, do meu comercial, é isso. É o que ele produziu. Não só o resultado de venda. Venda é importantíssimo. Nós comercial dependemos disso. Só que o quanto ele produziu para a companhia. O quanto ele valorizou o brand, a marca da companhia dele. E outra coisa, eu vou dar um exemplo de Magnete Marelli. Eu tive 3 objeções seguidas. 3 anos seguidos eu perdi a concorrência. 3 anos seguidos. No 4º ano eu fui lá e ganhei. Por quê? Porque eu analisei onde eu perdi, onde eu errei. E fui analisando os processos. No 4º ano eu ganhei. É um contrato que me gerou um contrato com a Fiat depois. Então assim, se eu tivesse parado nas primeiras objeções, nada disso tinha acontecido. Então eu sempre falo para as pessoas, muitas vezes a objeção é uma grande oportunidade de você poder mostrar para o cliente o que você tem de diferencial. Então a objeção não é ruim. Só que cabe a você se preparar para isso. Então a objeção não é ruim. Ô, Júnior. Eu não consigo chamar o cara de Lanini, cara. Ô, Júnior, ó, você tá, muitas pessoas estão aqui nos assistindo. E tem aqui a questão do gestor. Da área comercial. Como é que você daria uma dica para quem está assistindo aqui? Como é que ele consegue avaliar o time do comercial em relação à performance de negociação? Pô, esse cara sabe negociar? O que precisa melhorar? Antes de você passar a treinar, lógico, né? Você treinar, você passar as suas diretrizes, tudo direitinho. Mas como você identifica essa questão? Pô, esse cara é um bom negociador, esse cara sabe planejar, esse cara sabe o time da venda. Como é que você avalia esse vendedor aí para depois falar assim, pô, agora eu só tenho que afinar o cara da forma da estratégia da companhia? Tem uma coisa que ninguém pode enganar o gestor, é o brilho no olho. Eu acho que esse é o primeiro passo. É saber que a pessoa está afim do negócio, realmente acredita na companhia, como o próprio Lucas comentou. Eu acho que é importante a pessoa acreditar no seu negócio, na companhia. Não estou dizendo de estar satisfeito, mas acreditar no seu negócio. Então, acho que o primeiro passo é você conseguir identificar quem realmente está afim. Quem realmente se dedica. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é sair do conforto do ar-condicionado. Hoje o gestor, ele tem que estar na linha de frente. Não existe mais o ar-condicionado ligado na orelha do gestor, ele é gostoso, e o comercial dele na linha de frente. Ele tem que acompanhar. E a sua obrigação, eu vejo como obrigação, que é o seu papel, é auxiliar ele, é direcionar ele para o melhor caminho em todas as negociações. E aí você consegue identificar os pontos fracos dele e orientar, e aí fazer um trabalho de mentoria mesmo no seu comercial. Fala, olha, pela mãozinha. Exatamente, qual o problema? Porque nós tivemos na nossa jornada pessoas que pegaram a nossa mão, Marcelo. Em algum momento, as pessoas nos ajudaram, nos orientaram. Muitas vezes foi na porradaria que nós aprendemos, foi. Mas também teve pessoas que, eu sou abençoado. Na minha carreira de 23 anos, eu tive grandes profissionais que me contribuíram muito para a minha formação. E ainda continuam contribuindo. Então, acho que assim, nosso papel também como gestor é pegar esse comercial pela mão, acompanhar ele, orientar. Porque se você também começar a orientar e a pessoa não segue as suas dicas, eu sempre brinco, 3 mais 3 dá 6. 4 mais 2 dá 6. Cada um vai do seu jeito, desde que o resultado seja o objetivo alcançado. Sim. O que eu falo é você estar próximo, avaliando se aquela pessoa realmente está no game. Se aquela pessoa realmente entendeu qual é o objetivo da companhia. Todo ano, kick-off. Vamos lá, vamos falar sobre o ano de 2023. Planejamento. Convenção de vendas. Convenção de vendas, né? As empresas menores não têm a comissão de vendas, mas tem lá um momento que vai se falar das metas, dos objetivos. Ou tem que ter. Se não tem,
Tá no momento. Faz o dever de casa. Atuais, né? E se você não sabe onde você quer chegar, imagina o colaborador, os seus subordinados. Então todo mundo tem que estar alinhado. Então vamos brincar lá do kick-off. Ok, é lindo, a gente vê muitas fotos, bonito, maravilhoso, mas todo mundo entendeu? Tá traçando já toda a estratégia para chegar? Vai ali contratar uma plataforma, vai contratar um parceiro, vai investir em marketing esse ano, vai revisitar seus processos internos, aonde nós podíamos ter sido melhor esse ano. Por isso que eu falo que é importantíssimo você ter um CRM, para você poder pegar e entender, né? Qual a sua taxa de conversão, e assim, minha taxa de conversão por comercial, qual é o ponto fraco? Por que o Marcelo está convertendo mais que o Lucas? Pra entender aonde o meu comercial falhou para poder buscar os pontos fracos. Aí cabe o trabalho do gestor. É muito fácil falar, ele não vendeu, manda embora. Contrata outro. Então eu sempre falo, as objeções vêm de nós também. Sim. De tipo, ele fala, tem que ter um carro pronto. Formar pessoas é uma dádiva. Não é para qualquer um. Só que você nunca pode esquecer. Um dia te ajudaram. E eu falo, o meu grande diferencial que eu enxergo é conhecer a operação. Eu tive bons profissionais que me ensinaram, tiveram paciência comigo. Quando eu entrei na Prosegur em 2000 e bolinha, escala 4x2, 6x1, 12x1. Eu falei, eu vendia toner. Aí eu falei, que é isso? Aí teve uma pessoa da operação, que depois virou meu colaborador, né? Que me ensinou tudo. Falou, desenha aqui. Aí comecei a ir pra linha de frente, entrava no carro da operação e ia pra operação. Aí brincava comigo, aqui na Cargill, quantos vigilantes? Pô, coloca 10. Falei, tá louco? Só tem quem vai roubar um óleo? Então você começa a entender, né, do seu negócio. Mas eu tive essa humildade de dar 2 passos para trás. Falar, não, eu vou para a linha de frente, eu vou para o front. E eu acho que essa humildade também cabe a nós hoje como gestores, ter com nossos colaboradores, nossos vendedores e apoiá-los, desde que eles mantenham o brilho no olho. O brilho no olho, para mim, é a chave de tudo. Isso eu tô uma carência gigantesca em relação a isso. Eu posso falar aqui até que publicamente, eu analisei mais de último trimestre, mais de 80 currículos. Aí quando a questão do brilho do olho, você puxa a vida, não dá. Porque, de certa forma, você é um comandante, você quer que tenha uma pessoa que seja parecido com você, não Sim. exatamente igual a você, mas que tenha a mesma linha de raciocínio, mesma linha de fundamentos, de formação acadêmica, de experiência profissional, tal, né? Quando você fala de treinar, o Coletico tava na Versane, eu tinha 80 vendedores lá, onde conseguia colocar o Júnior, o Pleno, o Sênior, o Master, o Blaster. Você tem é diferente. Onde você talvez, muitos que estão aqui nos assistindo, muitas vezes tem 2, 3, 4 vendedores ao máximo, né? Então assim, às vezes não dá muitas vezes ao luxo de você ter 2 caras Júnior, um cara Pleno e um cara Sênior. Quando o dono da empresa não é o próprio vendedor, né? Também. E quando ele acha que só ele que vende, é o principal, o executivo de vendas da empresa. Mas sabe onde tá um erro, Bando? As pessoas querem pensa assim, ó, você quer contratar um júnior pra treinar. A maioria das pessoas não tem tempo. Porque elas querem contratar o júnior quando tá tudo pegando fogo. Você tem meta pra entregar, você tá com o teu forecasting todo ferrado, aí você fala assim, um júnior não vai resolver o meu problema. Só explica o que é forecast, que tem muita gente que tá te assistindo que não sabe o que é forecast. Forecast é a previsão de vendas. Você pode ter no seu CRM, numa planilha, você olha lá na última linha no mês e você fala, não vou bater minha meta anual. Mas qual que seria o melhor momento de contratar o cara júnior para você treinar? Quando você tá com a tua estrutura rodando bem. E aí você começa a montar uma estrutura. Muita gente não pensa, por exemplo, você tem uma estrutura lá de prospecção na Megavig, certo? Por que não já começar a buscar um pré-vendedor pagando um salário um pouco a mais, não pagando o piso do piso, pagando um salário um pouco a mais, pensando já na fazer a formação desse pré-vendedor em um vendedor? Mas, se todo mundo quiser o cara pronto, o mercado vai colapsar. Tem uma questão, a questão de você ser júnior, sendo pleno, vai também depender do qual segmento você quer atingir. Por mais que você tenha, vamos supor que eu quero atingir uma indústria, uma indústria farmacêutica, por exemplo. Tem certas coisas que, não vou dizer que o júnior não tem a capacidade, mas existem alguns caminhos, por exemplo, o exemplo de LinkedIn, que você vai fazendo algumas pontes, pra você ter autoridade, porque o cara quer falar com uma pessoa que tem autoridade. Não é só a empresa. A empresa X tem autoridade ferrada, só que aquele cara que representa a empresa não tem a mesma
mesmo respeito que foi assim, uma coisa é o Lenine ligar lá pro Einstein, lá pro Dove, tô indo tomar uma cerveja com você, tô indo tomar um café. Prospecção, o caminho é rápido. E muitas vezes, porque eu tenho que buscar um segmento, o cara na área hospitalar. Pegar um cara júnior que não conhece ninguém na área hospitalar, o percurso dele é muito doloroso, cara. Dificilmente, então, às vezes, dificilmente ele vai conseguir. Mas o problema é a interseção. Você quer um cara sênior, especialista no mercado de facilities. Por que talvez não tentar trazer um cara que já vende para a indústria, mas que não vende o seu serviço de facility? Você sabe que eu tô até buscando setor. Você acredita que eu tô abrindo a vaga para a área de alimentação, área de RH e a área de viagens. É tudo pessoa que está relacionado com a área de RH da empresa. Né? Porque assim, no final, o comprador de serviço, quem tem a questão hoje, tem que entender que hoje na grande indústria, não, o condomínio é um mercado à parte, também tem suas especialidades, né? Especificações, mas no mercado de indústria você tem o comprador de categorias. Ele sabe muito bem o que eu estou falando. Sim. Quando você fala de comprador de categorias, você sabe que o cara de categoria de serviço, que é a parte de indiretos, ele vai comprar alimentação, vai comprar vigilância, vai comprar facilities, vai comprar passagens, é tudo que é indireto. E os compradores diretos, aqueles que vai comprar manufatura, vai comprar a questão do equipamento, a matéria-prima e tal. Então, eu estou buscando hoje a área comercial que fala com esses caras de indiretos. Não conhece segurança. Estou disposto, sim, a formar um cara na parte técnica. De venda, não, da parte de segurança e facilities. Mas eu não dá para treinar um cara de relacionamento. O relacionamento do cara tem que ter, cara. Eu acho que a gente vai montar um reality. Você já tá um ano quase pra contratar esse vendedor. Um reality aqui do Terceira Venda. Deixa seu currículo se você então é da área de viagem. Ele tá contratando. Danilo, pra gente voltar pra parte de negociação, a gente fugiu um pouco, mas pra gente voltar. Quais são as principais objeções que você geralmente encontra numa negociação? Eu já vou bater as duas principais, talvez, que seja preço e geralmente é o tempo que a gente fala, o time. Ó, a gente vai ver aqui e depois te responde. E quais são as outras objeções que geralmente você encontra numa negociação? Olha, além dessas, que são acho que as duas mais recorrentes, sim, né, é a falta de interesse do outro lado de te dar a oportunidade. Não é só o tempo, mas te dar a oportunidade de uma troca de e-mail, né, de você se aproximar, de blindar o processo, né, de centralizar o processo. Então, às vezes a gente pega alguns bids, né, nacionais e as pessoas falam assim, não, eu te informo por e-mail e nunca mais volta. Então, o que eu entendo que o comercial tem que fazer? É a estratégia. Como eu vou atingir? Vou dar um exemplo, tá, para vocês em relação ao que aconteceu recentemente no Grupo Alto. Uma das empresas que nós fizemos a aquisição, uma empresa especialista em facilities no Brasil, que é a 5 Estrelas, que é a 5SS, ela vinha participando de uma concorrência em uma grande drogaria. O gerente de operações, trocando informações, eu busquei no CRM e falei, não, peraí, eu conheço alguém que trabalhou em um outro cliente meu, por uma outra empresa minha, que me disse que essa pessoa está nesse grupo. As pontes. Aí eu automaticamente tomei a frente, fui atrás desse comprador de uma outra, já tinha saído dessa empresa que era meu cliente, para conectar com a pessoa. Essa pessoa retornou em minutos. Por quê? Porque eu sempre tratei, sempre mantive, isso é importante, sempre mantive o meu relacionamento com esse comprador ativo. Mesmo sem estar com o bid aberto. Mesmo, tô ali. De estar próximo é fácil. Tô ali, tô aqui. Ele saiu, tá. Essa pessoa me conectou. Isso eram 9 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, essa pessoa tava pedindo para que eu ligasse para ela. Liguei, me fez a ponte com a compradora que tocava esse processo, que não era ela, porque já falou, pô, se o Lanin tá nessa empresa, a empresa é séria. Por isso que eu te falei, o seu nome é muito importante. Eu acredito muito bem. O seu nome é muito importante, porque ela se sentiu confortável em cutucar a outra colega dela para falar, olha, atende o Lanini porque é uma grande oportunidade. Se ele tá nesse grupo, eu não conheço esse grupo alto, mas deve ser alguma coisa séria, porque depois eu tive a oportunidade de tomar café. 1h da tarde, uma reunião com a compradora que não atendia o meu comercial há 2 semanas. Então, eu criei um caminho para chegar nessa pessoa
e tivemos uma reunião. Depois de 2 semanas, fechamos 450 lojas dessa drogaria. Como? Criando uma estratégia. Eu poderia falar, pô, não atende, né? Pô, é difícil, né? Não, vem E aqui. aceitar e se conformar. Vamos entender. Com quem você tá falando? Peraí. Primeira busca, LinkedIn. Tal, deixa eu ver quem é. Quem trabalha nessa empresa que eu conheço? É fazer o quê? O dever de casa. Então, quando a gente fala de objeções, são várias objeções. A gente vai discutir até amanhã objeções. Que você, cara, entende. Eu entendo como oportunidade. Tem pessoas que entendem como puramente objeção pra mim é oportunidade. Então, assim, eu tô dando um exemplo de uma negociação, mas isso é recorrente. Então, no setor imobiliário, no setor de indústria, farmacêutica, não importa. Acho que até que o cliente que não tem muita objeção, que ele não pergunta, ele não contesta, é porque ele não tá engajado. Não tá engajado. Ainda, você já tá fora já. Não, exatamente, é o que eu brinco, né? Eu brinco, mas falando sério mesmo com a minha equipe, porque a gente tenta levar o dia a dia de uma forma mais leve. Eu sempre busco transformar o ambiente, sabe, né? Um ambiente positivo. Então a gente fala, eu falo, você vai, eu brinco. Fala, pô, peraí. Você já visitou? Você já ligou? Quem é concorrente hoje? Qual o motivo que ele tá trocando a empresa? É só trocar, só tá cotando por cotar? Você passou na porta, você foi lá, você olhou no Google. E às vezes eu vejo, isso já aconteceu muito comigo, o comercial ele não se deu trabalho, Lucas, de entrar no Google Maps pra poder ver A estrutura. a estrutura. Antigamente, eu falo por preparação minha. Aqui presencial, O carro, meu amigo, eu saí aqui da Barra Funda, que eu trabalho na Barra Funda aqui na Proseguro, eu ia pra Guarulhos, um dia antes, pra entender uma pessoa, eu já cheguei, ó, sem brincadeira, vou dar um exemplo aqui do Expresso Mercúrio, que era aqui na ponte da Veus Remédios. Pô, a maior transportadora, depois foi comprada pela TNT, e eu passava em frente e falei, meu, olha esse, tem um monte de escolta aqui, pô, isso deve ser um bom contrato, né? Pô, um dia eu passei lá, B2B, bati na porta, deixei o portfólio. E também a sorte acontece, né? Sim. Passou 2 dias, o cara me ligou. Ó, você deixou um portfólio aqui? Eu falei, eu deixei. Eu não tinha feito meu dever de casa, que era ligar pro cara pra saber se ele tinha recebido. Porque eu falei essa estratégia. Eu tô com uma empresa aqui, mas eu tô com um problema financeiro, eles vão quebrar, eu tô precisando de 3 cotação. Que era o Garcia, gestor de segurança. Eu falei, não, peraí, 3 cotação? Tá bom. Vou te mandar a desculpa, não, tô indo aí. Peguei o carro, vrum, fui lá. Aí o cara me contou um pouco, peguei o escopo, voltei pra dentro de casa. Fiz lá, nunca mais esqueço. Tipo, dava uma pancada de virante, dava 30 mil reais por mês. Meu, isso vai 2 mil bolinha. Pô, contratão, né? Pô. Aí o cara me ligou, vem pra cá e vamos fechar o contrato. Fui lá, o gestor de segurança assinou. Aí eu falei, pô, ele, não, mas eu assinei aqui, mas é o seguinte, agora depende do gerente e tal, você tem que fazer uma previsão pra ele. Eu falei, mas você assinou por quê aqui? Ah, não sei. Porque o cara tá até emocionado. O cara tava tão emocionado de um atendimento rápido e ele falou com a tua fornecedora. Aí eu falei, quais são os seus dores aqui? Ah, tem um problema aqui no muro, aqui atrás, tal, meu. Tinha aquelas máquinas da Sony digital. Aí tirando foto, aquele monte de coisa, tal. À noite, eu fui lá à noite. Onde ele falou que tinha problema. Também era meio psicopata também, né? Só precisava do contrato. Eu já fiz isso também. 3 dias lá, viu? Água batendo na bunda, meu amigo. Olha lá, fui lá à noite, tirei a foto do muro. Aí fiquei pensando, puta, eu podia colocar uns IVA aqui, tal, não sei o que, tal. Aí no outro dia de manhã, cheguei na empresa, montei uma apresentação, pum, fui. Quando eu coloquei aquele slide do muro, o cara falou, pô, velho, Acreditado. você teve aqui e tal, não sei o que. Eu falei, lógico, meu, nós não entregamos, não só alocação de mão de obra. Nós somos uma empresa de segurança. Para poder assumir o seu contrato, eu tenho que entender se ele não coloca meus homens em risco também. E tal. Tinha 2 concorrentes esperando para poder fazer a apresentação. Cara, você só pode ficar aqui. Atendeu eles por educação durante 5 minutos, descartou, falou, o contrato é seu. Então eu falo, fazer, tá empenhado, tá engajado, tá envolvido. É. Você quebra qualquer situação. E outra coisa, dei sorte. Eu errei. Porque quando eu deixei o portfólio, eu não liguei. Ele me ligou, mas eu fiz o meu trabalho, eu deixei o portfólio lá. Mas se tivesse acontecido isso, você não ia aprender. Sim. Às vezes tem que acontecer alguma coisa dessa, você, putz, é um insight. Você, pô, se eu tivesse ligado também, talvez ia ser mais rápido aí, né? Sim. Ou talvez não. Mas assim, mas tem certo, na hora certa. É verdade, mas tem uma coisa que, não sei se tá no tema, mas eu acho que é importante falar, é o brilho no olho. Um dos grandes clientes que eu tive na minha carreira foi numa oportunidade que era um problema. O presidente da empresa que eu trabalhava na Proseguro falou assim, olha, tô com um problema com um amigo meu que eu conheci naqueles resorts que eles frequentam. Eu preciso que você atenda o cara. Eu falei, tá, mas eu? Vai lá, é lá na Paulista. Eu falei, putz, não, porque o cara tá sendo ameaçado, uma situação papapá. Eu falei, tá bom, vai lá, né? Tipo, o presidente mandou, você vai, pô, na hora, né?
Peguei o carro, fui furioso. Lá pra Paulista. Banco Central. Esse é o que? Aí, pô, cheguei lá, fui lá, atendi. O cara era presidente lá de um grupo, tal, que tava sendo ameaçado pelo caseiro dele. E eu, tá, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, o que eu tenho? Vamos lá. Aí o cara falou, eu não e nada. Aí eu fui mais psicólogo do que vendedor. Saí de lá, tinha deixado o carro perto da Consolação. Quando eu atravesso a rua, eu vejo lá Estrela Azul. No Banco Central. Estrela Azul, mas Estrela Azul não quebrou? O que eu podia fazer, Lucas? Continuar seguindo pra ir pro meu carro? Ou vou entrar no Banco Central, não? Eu, fui no Banco Central. Bati lá na recepção e falou, ó, eu queria saber quem é o gestor de segurança. Quem quer falar? Eu falei, é da Prosegur. Ah, tá bom. Aí chegou um japonesinho lá de 1,50 m. Oh, pois não. Falei, ó, deixa meu cartão aqui, vocês estão com o Estrela Azul, tá quebrando e tal. Ele nem sabia. Mas quem te chamou aqui? Eu falei, ninguém me chamou. Eu tava no comercial e eu queria conversar com vocês. Falei, meu cartão, tal, com quem é o gestor? Ah, o gestor é fulano de tal. Eu falei, tá bom. Embora. Passou 3, 4 horas, me liga o gestor do Banco Central. Olha, você deixou o cartão aqui e tal. Pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso. Aí fui lá. Aí fui lá, conversei com ele e tal, expliquei. Falei, estamos aqui, estamos segurando o contrato, assim, assado e tal. Resumindo, fui a única pessoa do setor que fui bater na porta. E tava lá com um brilhante lindo. É um contrato que hoje deve faturar 1,5 milhão por mês, num único prédio. Foi um grande case na Prosegur. Então, o que eu te falo, muitas vezes que a gente fala de objeção, a objeção é sua, de não olhar o ambiente que você tá andando, Lucas. Tem um livro, ele chama Prospecção Fanática, de um americano, e ele fala justamente isso, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para olhar o que os vendedores de alta performance tinham em comum. E uma das características era isso, ele passava 100% do tempo dele prospectando. Ele olhava tudo que estava em volta sempre como oportunidades de prospecção. Se ele estava na academia e ele estava conversando, ele sempre estava olhando como oportunidade de prospecção. É isso que você está falando. Você quer um insight legal que aconteceu comigo semana passada? Eu fui para Curitiba para uma reunião de negócio. Eu estava num hotel, numa rede famosa. Percebi que tinha lá os porteiros, vigilantes, controlador de acesso, né? Aí eu olhei 2 homens à noite e falei, pô, esse postinho aqui fatura tanto. Automaticamente é um negócio. Sim. Aí fui na recepção pra pegar o negócio e falei assim, olha, quem é o gestor de segurança aqui? Aí a mulher me deu o nome e falei, porque eu trabalho numa empresa, eu gostaria de conversar com ele. Aí ele chega aqui às 7 horas da manhã. Aí outro dia fui no café, não conversei. Entendi, expliquei, apresentei como cliente do hotel. Vai dar negócio? Não sei. Mas eu abri uma porta. Se amanhã essa empresa tá lá hoje e não performar, ele vai lembrar da minha companhia, que usa o serviço dele. Eu acho que a gente tem que ser vendedor 24 horas por dia. E uma coisa que eu falo, todo mundo tem que saber o que você faz. É a história de você ser interessante sem ser interesseiro. Todo mundo tem que saber o que você faz. Que você mexe com vigilância, que você vai com serviço. Todo mundo tem que conhecer. De forma... Eu acho que as pessoas têm que saber o que você faz. Então o vendedor, ele tem que ser vendedor 24 horas por dia. E aí, é o que eu te falei lá no começo. É o brilho no olho. Se você tá engajado, isso vai acontecer de forma natural. Porque é a sua performance. Não tô dizendo que você não tem que ter vida pessoal. Você tem que ter vida pessoal. Tem que frequentar, você tem que ir pra um bar, ver a família. Uma coisa não ter os é filhos. outra, né? Uma coisa é uma coisa. É. Tá? Então aí eu sempre falo, o vendedor, quando a gente analisa o vendedor, a performance dele é o brilho no olho. Até porque parte do princípio que o vendedor, ele tá lá para ajudar alguém. No caso de vocês, segurança, é para ajudar o cliente com a questão de segurança. Então, se você conhece alguém fora do seu ambiente de trabalho que está precisando de ajuda, até como amigo, você vai ajudar com aquilo que você é especialista, sendo o mais pragmático possível na sua resposta. Vamos ver se eu posso te ajudar, né? Onde eu vejo que os vendedores, empresários, mais acabam tendo dificuldade é com a objeção do preço. Talvez por um pouco de não entender um pouco da questão de como que o preço chegou, porque se você sabe como chegou aquele preço, você consegue justificar muito bem o que é teu preço. Mas quando o comprador, ele fala para você, Lanini, olha, na concorrência você é o que tem o preço mais caro. Como que você contorna essa objeção? Você se explica? Você tenta mostrar valor? Qual que é a sua estratégia? Bom, normalmente eu não sou a empresa mais barata. Isso eu tô acostumado por todas as empresas que eu já passei. Isso é uma objeção muito comum, muito recorrente. E quando isso acontece, eu errei, eu falhei. Porque eu não vendi valor. Perfeito. Então o primeiro passo, quando tem uma objeção nesse nível, a falha é minha. A falha é só minha. Porque eu não vendi valor. Porque se ele só tá enxergando meu preço, ou eu avaliei de forma equivocada esse cliente,
ou eu não consegui transmitir a ele o valor da minha companhia. Mas não vai ter o comprador, o comprador que ele vai querer te espremer a qualquer custo. Ele gostou, ele tá muito tendencioso a querer você, tomador, mas ainda assim ele vai, como um negociador nato, ele vai querer te pressionar um pouco dentro do preço. Natural, normal, e faz parte do trabalho dele, é o papel dele. Você conseguiu alavancar valor junto ao gestor de segurança para também ser um ponto favorável seu na negociação? Esse é um ponto importante. Esse é o primeiro ponto. É o ponto importante. Você tem alguém ali, alguém a seu favor em toda a estrutura da venda? Você fez o seu trabalho de casa? Ah, não, é um condomínio, os conselheiros e o síndico não enxergaram o valor, até porque eles estão te comparando banana com banana. É o primeiro passo. Você está me comparando com quem? Ah, seu preço está caro. Baseado em quê? Quais são as suas informações em relação a isso? Está me comparando com empresas do mesmo patamar, que têm as mesmas garantias, as mesmas entregas? Ou você está me comparando com uma empresa que até o economia tributário dele é diferente do meu? Quais são as garantias que você está colocando na mesa para a sua empresa contratar A ou B? Então, eu sempre tento entender com quem e com quem que ele está me comparando. Por quê? Porque quando eu pego os 5 principais players do mercado, eu tenho que estar ali numa faixa de 1, 2 até 3%. Mais do que isso, ou eu coloquei algo que não está, eu estou contemplando algo que meus concorrentes não estão contemplando, certo? Ou o meu entendimento está equivocado. Tá. Não tem muito segredo para a área de serviço, para primeiro passo, com quem ele está me comparando? Que é muito, isso é normal. Não, a empresa é igual. Igual quem? Tem um seguro de responsabilidade civil? Qual é a certidão de processos trabalhistas dessa empresa? Quais são as referências? Estou falando de tamanho. Sim. Não estou falando que a minha empresa tem 1000 funcionários, a tua tem 100, por isso a minha é melhor. Pelo contrário. Muitas vezes uma empresa menor dá um atendimento muito mais personalizado. Aí cada um usa o seu argumento. Eu já tive empresa menor que tive uma multinacional na minha frente e falou, não, porque a minha empresa é isso, aquilo, outro. Eu ouvindo, fui para a reunião de apresentação, mudei totalmente minha estratégia e falei, olha, às vezes você contratar a minha companhia, é A, B e C e você vai ter um atendimento personalizado. Você vai ligar, você vai falar direto com quem comanda, assim, assado. E ganha um contrato. Porque muitas vezes o valor está onde você coloca o diferencial. Mas você enxergou o diferencial. Não é tamanho, não é porque eu trabalho numa multinacional que tem lá seus tantos 1000 funcionários que eu sou melhor do que uma empresa menor. Mas quando você fala de preço, eu te falo de garantia. Qual dor de cabeça uma má contratação pode trazer para esse cliente? Então você tem que ir na dor dele. Fala, peraí, você sabe que você é responsável por qualquer processo trabalhista. Você tem a coparticipação automática. Quais as garantias? O que está provisionado para esse cliente? Você já pesquisou a questão de processo? Então, é você ir, quando fala de valor, de preço, não valor, quando fala de preço, aí a discussão é outra. Ou eu errei, que eu não dei de valor, que está me comparando de repente com uma empresa que está no Simples Nacional. Perfeito. E acontece com frequência. Sim. Certo? Ou simplesmente ele só está preocupado com o preço, então não é meu cliente. Perfeito. Porque vai chegar o mais barato e ele vai me trocar. Exatamente. E o segredo da parte de facility de segurança é você ter longevidade nos contratos. É você conseguir ficar 5, 6, 7 anos. Nós hoje no Grupo Aldo temos contratos lá de 20 anos. E perdurando, por quê? Porque não é só preço. Porque sabe que a entrega é diferenciada. Como meus concorrentes também têm. Por quê? Tiveram valor com esse cliente. Você está me falando, Lenine, é que você vai tentando isolar essas objeções. Primeiro, com quem que eu estou concorrendo. Sim. E com o que eu estou concorrendo. Porque você pode ter a solução mais cara, porque com ele cotou um escopo e com você está cotando um outro escopo. Você vai isolando as objeções e depois você vai contornando cada uma delas, criando valor em cada uma delas. Exato. Tá. Até chegar. Acho que é o caminho mais coerente. Até porque muitas vezes quem está do outro lado da mesa não entende do seu negócio. Então nós também temos que fazer o trabalho de consultor. Para você ser um vendedor de sucesso, você tem que ter a paciência e o entendimento que você muitas vezes sabe, muitas vezes não, você sabe muito mais do que quem está comprando. Vou dar um exemplo. Nós assumimos um contrato que era orgânico. Para quem não sabe, orgânico é funcionário próprio do empreendimento. E ele estava dando festa para todo mundo para poder depois demitir e passar para a terceirizada. Nós, como uma empresa,
Falo, não, peraí, você não precisa disso. Nós usamos nossas informações do RH para se você fizer desse formato, tá mais barato que o empreendimento. Como assim? A minha administradora me falou isso. Falei, mas eu, como terceiro, e você confiando na minha empresa, eu tenho que te falar. Se você fizer desse formato, tá mais barato por empreendimento. Mas peraí, eu pago uma administradora. Opa. Verifica com eles. Verificou, voltou para nós. Nossa, obrigado. Tô economizando lá tantos R$ 1.000. E você sabe que 20, 30, 40 mil reais por empreendimento é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, esse trabalho de consultoria tem que ter. Porque eu duvido que daqui 5 anos ele não vai lembrar da consultoria que nós damos para ele de forma gratuita. Então é importante você conhecer seu negócio. Perfeito. Sabe onde eu vejo que existe esse erro, Lanini? Nessa parte da negociação de preço? Porque, bom, eu estou supondo aqui que você tem uma margem de negociação. Você tem da onde tirar, puxar e negociar e até mesmo oferecer um desconto. Estou supondo aqui. Mas que eu vejo muitas vezes que quando o comprador ele abre essa lacuna do preço, a primeira carta que o vendedor utiliza é o desconto, se ele tem. Com medo de perder a venda, o argumento dele acaba sendo, ok, então eu vou te fazer um preço melhor ou eu consigo chegar até tanto. Só que muitas vezes é o que você falou. A objeção não é essa. O preço, ele é uma argumentação. Mas quando você não isola o escopo, o atendimento... Aqui, quando o cliente ele fala da questão de preço, a gente sempre pergunta para ele, Lanini, eu entendi que o preço para você é uma objeção, mas quanto ao serviço e ao produto, de 0 a 10, o quanto que você acredita que ele encaixa dentro da sua operação? Eu só vou parar de argumentar do produto quando você falar 10. Se você falar que é 9, eu vou perguntar o que falta para ser 10. Poxa, Lucas, um ponto que me incomoda talvez é um ponto do perfil. E eu vou começar a argumentar do perfil. Quando eu entrar dentro do preço, é porque ele já falou assim, Lucas, o produto atende 100%. Agora a gente só precisa chegar na questão do preço. E aí, basicamente a mesma coisa que você falou. O que você está me comparando? Com qual outra solução você está me comparando com preço para falar o que é caro e o que é barato? Porque eu sempre foco na questão do investimento. Você gastar 10 mil e ter 0 de retorno é caro ou barato? Caro. Você gastar 100 e ter 200 de retorno? Sensacional. Barato demais. Então, o que a gente vai te entregar é retorno sobre o investimento. Aí você vai olhar o que é caro e o que é barato. Mas muitas vezes a questão preço, desconto, vem como um conflito de negociação e o cliente está usando às vezes aquilo só como objeção, argumentação, mas ele ainda não está seguro que aquele produto atende. Eu quero emendar essa argumentação numa pergunta que, como você tem sua equipe de vendas. Sim. Como que você faz a gestão da tua equipe e já dando essas possibilidades de negociação? Você dá uma carta branca para o teu vendedor de até onde ele pode negociar, o que ele pode, ou toda vez que ele precisa negociar, ele tem que entrar com você no meio dessa negociação? Como que você faz a gestão do teu time quanto a concessões? Pô, Lucas, isso é muito comum e é recorrente acontecer em todas as empresas. Primeira objeção que o vendedor tem, ele fala assim, olha, preciso reduzir o preço. Mas por quê? Você entendeu o motivo, e aí a gente começa a perceber que isso é comum. O que eu fiz, o que eu defendo, o que eu acredito, não que sempre você consegue fazer com que isso funcione, mas o que eu acredito. Quando o ser humano ele quer vender a todo preço, a qualquer preço. Quando você cria uma política comercial, onde eu tenho um incentivo através de um acelerador de comissão, quanto melhor a margem, melhor a comissão. E um desacelerador, para quanto pior a margem, menor a comissão, eu te asseguro que ele passa a argumentar, passa a questionar, passa a tentar driblar as objeções. Vai por mim. É o que eu acredito e isso dá certo. Eu acho que eu tenho que premiar e valorizar esse comercial que consegue vender com uma margem melhor que o target que foi definido. E eu tenho que dividir o prejuízo quando eu trabalho com uma margem menor. Aí eu ouvi falar, peraí, mas aí a decisão é da empresa fechar ou não, não minha. Eu não posso ser prejudicado por isso. Eu falei, ok. Então você prefere abrir mão da negociação e ganhar 0? Porque 1 é muito mais do que 0. Então a empresa está abrindo mãos, então eu tenho um desacelerador. Então eu defendo muito bônus. Eu sou uma pessoa que eu passei por toda a linha. Desde o executivo de negócio, pleno, júnior, sênior, gerente comercial, gerente regional, gerente nacional, diretor.
Então eu passei por todos os processos, então eu conheço a linha de frente. Eu já tive ali, mas eu vivo lá, eu gosto daquele ambiente. Então eu sei que quanto mais eu puder trazer benefício ao meu vendedor, menos ele me traz objeção. Ele vai tratar a objeção na ponta. Sim. Porque é muito fácil bater na tua sala e falar assim, ô chefe, falei lá com fulano, estamos negociando tal, só que é o seguinte, nosso preço é alto. Alto baseado em quê? Baseado em quê? Outra coisa, estamos concorrendo com quem? Aí você faz 3 perguntas, Ele volta. ele volta, fala, o que eu vim fazer aqui? Que ele não vai te responder porque ele não fez o dever de casa. Não. A partir do momento que eu comecei a instituir isso em 2015, a questão da bonificação, sabe? Da premiação, de realmente mexer no bolso do comercial, eu comecei a perceber que o trabalho sobre as objeções, eles foram muito mais detalhados. Então vinham, e isso acontece. Você pega uma grande marca, pô, aí é preço. Aí estratégia de grupo, aí sai da alçada do comercial, aí vai para dentro de casa, a gente faz todo o dever de casa para poder apresentar. Aí é estratégico. Agora, contratos de 30, 40, 50, sabe, ticket médio até 100 mil reais, o comercial tem que ter autonomia para poder trabalhar e ele sabe quanto que é a margem da empresa. E não vamos discutir, não vem mexer no transporte do colaborador. Eu passo, vamos fazer um para ir, um para voltar. Não. A lei exige que eu dê o transporte para o colaborador. E aí, ele quer reaproveitar o efetivo? Muitas vezes o cliente quer reaproveitar. Você analisou? Então eu fecho com a margem. Aí eu tenho que reaproveitar o colaborador. Desde que passe por todo o crivo da companhia. Sim. E aí essa pessoa pega 3 transportes. E aí, o que eu faço? Paga com prejuízo? Então eu tenho que ter um comercial hoje pronto para poder enfrentar as objeções, Lucas. É o que eu te falei lá atrás, dever de casa. Ele faz 3 perguntas, o comercial não sabe responder, posso falar? Acabou para mim ali. Ele acabou. Eu perguntar, quem tá ali ele não sabe? Peraí, você tá em qual nível? O seu forecast, quanto o seu forecast pessoal é real? Porque é aquela história do frio, morno e quente. Você tá colocando coisa fria no morno? Ou colocando morno no quente? Você não sabe nem com quem você tá concorrendo. Vai distribuindo proposta à torta e à direita. Não, Falando do forecast, Mas o forecast, meus negócios pra lá, eles estão aqui e tal. Fala, cara, se o cara vender, a taxa de conversão é X%. A meta da companhia tá batida. Eu paro de trabalhar em junho. Então, eu sempre falo, o comercial tem que estar preparado para as objeções. Porém, o gestor tem que estar muito próximo do seu comercial. Você falou é perfeito, Lênin, porque acho que um grande erro é você não alinhar os interesses vendedor e empresa. Isso que você falou tá perfeito. Consigo chegar até aqui, só que sai da empresa e sai do seu também. Claro. Se a empresa ganha muito, você ganha muito. Se a empresa ganha pouco, você ganha pouco. Skin the game, vamos colocar a pele dos dois em risco, você tem autonomia. Porque eu já participei de alguns processos como lado de... Eu contrato serviço aqui também na Prime Video, eu tenho meus fornecedores. E para mim algo que é muito ruim é quando eu tô falando com o vendedor e toda vez que eu abro para algum aspecto da negociação, ele precisa falar com o gerente dele. Não sei se ele usa como estratégia para não ceder, mas para mim é algo muito ruim porque eu falo assim, então você não consegue colocar o teu gerente aqui na reunião? Porque tudo que eu pergunto para você, você tem que ver com ele, tem que trazer para ele, é melhor eu negociar com ele do que negociar com você. E aí o vendedor, ele vira o papagaio de pirata da negociação, ele vira a objeção da negociação. E eu sei que você é um cara que tá na rua com o seu vendedor. Um vendedor na linha de frente, mas você acompanhando ele. Porque senão o vendedor, se ele perde autonomia, aquele comprador ele já viu que ele não vai ser a pessoa que vai resolver os problemas dele. E você também, como contratante, não quer isso. Sim. E às vezes, eu sempre falo, e é verdade, às vezes o cartão, ele pesa bastante. Com certeza. Então eu falo sempre para as pessoas, não gaste o seu as. Não gaste sua trinca de as, meu amigo. Eu sou sua trinca de as muitas vezes. Não que eu vá fazer diferente de você. Você é o dono da negociação. Mas você quer me levar uma reunião que o cara vai trocar e a gente tem que me colocar 6. Você tá pronto para isso? Você fez o dever de casa? Você analisou todo o processo? Analisou todos os riscos? Não. Então primeiro, antes de você me colocar numa reunião, porque eu na minha posição, eu tenho que falar sim ou não. Então eu preciso que você me alimente com as informações. Todas possíveis negativas do cliente, qual o processo. Então eu não vou para uma reunião às cegas, não vou. Se o meu comercial não apresentar a estratégia, desculpa, remarca a reunião. Eu tenho que ter estratégia muito clara até para apoiar ele.
em processos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, de 1 milhão, não importa. A preparação é a mesma, o trabalho é o mesmo. E às vezes, né, a gente tem profissionais que se julgam profissionais que não fazem dever de casa, Lucas. E aí, é aquela coisa. O profissional tá ali, tá aqui na Prime, tá comigo, tá com o Bando, tá com o Colette, não importa. Ele investe nele? A primeira pergunta, ele investe nele? Quem ele conhece no mercado? Com quem ele se relaciona? Exatamente. Então, às vezes, quando a gente fala de objeção, ela acontece e você falha pela falta de preparação. E a preparação é de você encontrar um amigo do mercado, não é meu concorrente, não é meu inimigo. Uma padaria, conversar com ele. Ficar uma hora lá conversando, batendo papo sobre diversas coisas, ele vai te dar muita informação e você também... É uma troca. E isso te ajuda nas negociações. Então, quando a gente fala de negociação ou objeção, não importa. Importa pra mim a preparação do profissional. Ah, ele tem que saber tudo, Lucas? Não. Ninguém sabe tudo, eu não sei, você não sabe, a gente tá sempre aprendendo diariamente. Mas nós temos que nos relacionar. Nós temos que investir no nosso negócio. Nosso negócio é relacionamento. Sim. E isso que você fala de preparação, Nani, eu acho... Hoje eu consigo ver de forma muito clara, porque quando você está na sua empresa vendendo, você sabe o que você ganhou, sabe o que você perdeu, mas muitas vezes você não tem a visão do todo dessa negociação. Aqui na Prime Video eu tenho uma vantagem que eu consigo ver o todo da negociação. Eu estou do lado do comprador e eu estou vendo as 5 empresas concorrendo pelaquele bid. Eu sei o feedback do comprador por cada fornecedor, sei por que quem está ganhando e sei também por que quem está perdendo. E eu acho muito engraçado que eu vejo diversos clientes que performavam às vezes muito baixo, trocam o vendedor e começam a performar muito e vice-versa. Ou seja, é a mesma empresa, é o mesmo produto, é o mesmo preço, é a mesma plataforma, é tudo mesmo. Ele mudou uma peça, todo o resto é o mesmo. Mas antes existia a reclamação de que o preço é ruim, o produto não é legal e o mercado é ruim. Trocou o vendedor, trouxe alguém alinhado, as vendas começam a acontecer. Então, essa questão da negociação, a gente está englobando aqui negociação como um todo, desde a preparação, no acreditar, no prospectar, entender o cliente, venda consultiva, é o que vai fazer a empresa crescer. E hoje eu vejo no mercado que a maioria das empresas, as que mais crescem, isso dói para alguns, tá? Mas não necessariamente tem o melhor produto, mas tem o melhor processo comercial. Uma das coisas que chama muita atenção, eu já assumi, já passei por algumas companhias, e você quer ver o histórico. Olha o histórico. Como você tratou, porque você gastou, você investiu para participar de uma concorrência. Sim. Como você tratou essa informação? Eu perdi por quê? Por que eu perdi? Se você deixar na mão do vendedor, é por preço. Tudo que ele vai falar, não é por preço. É preço. Mas peraí. Como foi qualificado essa perda? Você tem que qualificar ela. Eu perdi. Quem ganhou? Desculpa, eu sempre falo isso e falo com muita propriedade, porque eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Se não tivesse dado certo, talvez eu tivesse mudado a minha estratégia. Mas se eu faço e sempre dá certo, eu perdi. Perder faz parte. Entram 5, 6, 7, hoje em dia até 10 concorrentes, um só que leva. Aí eu perdi para a empresa X. Porque eu teoricamente entendo que o meu comercial criou uma relação com o comprador. Não ao ponto de fechar, porque de repente os interesses não casaram. Qual a obrigação desse vendedor? Peraí, deixa eu acionar o Lucas. Lucas, tudo bem? Ô, Lanini, nós participamos da concorrência de você e tal. Agradeço aí pelo convite, foi super importante. Nós gostaríamos muito de ter conseguido avançar, mas não deu certo. Até a título de melhoria no meu processo, eu gostaria de saber com quem você fechou. Ah, não posso falar, não. Tá bom, você não pode falar porque você fechou. Depois eu passo na porta e descubro. Sim. Mas por que você não fechou conosco? Qual foi o motivo? Cara, eu tenho esse direito de perguntar. Sim. Ele tem o direito de não responder. Mas eu tenho essa obrigação moral com a minha companhia de coletar essas informações e colocar no sistema. E o comprador vai enxergar com bons olhos isso. Eu não tenho dúvida disso, tanto é que eu faço e dá certo. Eu faço e dá certo. Então eu falo, por que o comerciante não faz isso? Ah, perder pra quem? Qual o follow-up que você faz com o seu cliente? Qual o prazo? Lógico, você não pode sufocar, mas tem que estar próximo. Hoje mesmo, outra parte de algumas concorrentes que eu já estou diretamente ligado ao setor de suprimentos, que já me envolveram,
Eu já troquei alguns WhatsApp. Eu tava num momento mais relax no final da tarde. Eu comecei a falar, deixa eu chamar fulano, Beltrano, Ciclano e tal. Mandar, opa, tô aqui. Entrei no sistema, eu leio o CRM e falei, pô, 10 dias sem contato nenhum. Show. Mandei 5, 2 responderam já. Então, você tem que estar mantendo quente o seu contato, o seu relacionamento. Porque depois, se der certo ou não, eu vou ter liberdade para poder questionar. E essa informação é valiosa. Muito mais. Porque você vai levar no processo comercial 20 nãos para levar um sim. Exato. Ou seja, você tem 19 informações do porquê que você pode melhorar. Aqui na Prime Video a gente tinha dentro ali do CRM o perdeu por preço. E aí, batata, 90% perdeu por preço. Só 90. A gente deletou o perdeu por preço. Opa, começou a se distribuir. Não, perdeu por preço porque ele fechou pro concorrente. Não fechou por preço. Ele olhou o concorrente, olhou a gente, ele não enxergou o valor. O porquê que a gente cobra 3 vezes mais caro como plataforma? Ele não entendeu na cabeça dele, não acreditou que aquilo valia o preço e ele fechou, mas ele não fechou por preço. Ele fechou porque ele não acreditou que valia a pena pagar mais do que fechar com o concorrente. A gente perdeu pro concorrente. Sim. A gente agora tem que começar a construir mais valor na nossa apresentação. E aí a gente começa a ter insights. Porque senão é muito fácil de perder por preço. Porque aí parece que a gente não tem nada para fazer. E aí a culpa é da empresa. Uma estratégia que eu uso de negociação, Lanini, e eu vou te abrir ela agora. Quando eu quero fechar com uma grande conta, eu geralmente chamo para um podcast, dou uma cerveja pro meu negociador e deixo um contrato preparado ali fora. Aí é Siso preparado, deixa o ambiente totalmente propício. Isso chama-se preparação, né? Isso chama preparação. Confiança. Quando eu quero fechar uma grande conta. Lanini, pra gente ir finalizando, a gente já bateu quanto tempo de podcast? Hein? Passou muito rápido. Lanini, pra quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quiser te encontrar, como que faz? Bom, o LinkedIn, Júnior Lanini. Acredito que só tenha eu lá no LinkedIn. Ou o próprio Instagram, Júnior Lanini, arroba Júnior Lanini, né? É isso. E tem meu telefone também, que acho que é importante. Quem quiser meu telefone também é 11 96715 0000. Não é telemarketing. Vendedor não perde oportunidade, né? Cara. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Valeu.